aqui do canal, mas na minha opinião, o vídeo expondo a fraude do sucesso. Assim, eu fico pensando se ele vai falar sobre aquele negócio que a gente já discutiu aqui tempos atrás, que é fazenda de clique, essas coisas, tá ligado? Parece o capacete do Etevaldo. Caramba, velho. Rapaz, eu não sei quem é Etevaldo, não, eu sou novo. Não faço ideia de quem é Etevaldo. Tem uma crescente lenta. A pessoa sai da 59ª posição e vai pra primeiro. Tipo assim, num dia pro outro. Everybody's using a streaming phone. Streaming phone, man, is a bunch of different cell phones. Aí, eu falei de fazenda de clique, ó. Rapaz, isso é um BO, velho. You know, plain and simple. Being able to use my streaming platforms, man, I was able to make hundreds of thousands of dollars. We were able to chart on Billboard. We were able to chart on Spotify. We were able to chart on Apple Music, Tidal, Shazam. These streaming farms help you start the process, and the tactic is turning into legitimate money. Com uma certa frequência, a gente olha pro top 100 do Spotify, principalmente aqui no Brasil, e esbarra por um monte de música que quase ninguém ouviu falar. Ou hits que você fica se perguntando, ué, mas onde que isso é hit? Mas se a gente se questiona sobre o potencial dessas músicas, será que o resto concorda e por isso que essas músicas aí ficam nos melhores e mais cobiçados lugares no streaming? O marketing do mercado até consegue explicar isso, em parte. Mas o Everton no submundo... tá baixo, quase mudo. Peraí, calma. caro, que é operado por empresários e maquiado por um exército de bots. Um esquema global que funciona colocando um monte de ouvinte de mentira tocando a mesma música sem parar só para inflar os plays. O dinheiro e a influência certa conseguem os números que compram a visibilidade e conseguem colocar essas músicas... Mas peraí, eu tenho uma dúvida aqui, real oficial. Alguém tinha dúvida que na indústria da música existe alguma coisa de fato que vai dar visibilidade para determinado artista ou não? Porque assim, eu acho muito difícil que não seja orgânico, o fato de determinados artistas soltarem uma música e simplesmente já estão na top parada de sucesso, tá ligado? Pra mim isso é muito suspeito, na verdade. Tipo, não é possível que a toda a música de, sei lá, a Bebeco Oswaldo e John Oliveira, os caras já batem top 5 do Spotify, tá ligado? Meu irmão, tem que ser bot isso aí, velho. Só consigo achar que é bot. Manipulando a sua percepção. A Anitta já foi pega por farm com bot. É sério? Que você entende como sucesso. É oferecido a todo momento a empresas que burlam os números, que fazem robozinhos para poder botar lá. Então, se você tem uma grana e quer botar 1 milhão de views, você bota da noite pro dia. Isso de fato existe. Existe. E é muito forte ainda. Se as próprias duplas de sertanejo grandes estão levantando questões sobre esse assunto, isso aqui não é só um boato. Tem muita gente com dinheiro interessada em que você acredite que os sucessos são mesmo um grande sucesso, porque eles têm dinheiro para fazer você... Caramba, velho! On Spotify or fake streams, bots will be programmed to follow artists, save songs, put songs on playlists, and to listen to songs. Isso aí de playlist pra mim é novidade. Tipo... Nossa, até o Ringlet caiu, ó. Ele tá incrédulo que eu sou burro. É sério que, tipo, Vamos supor que o Lovasky tem a playlist do Lovasky, que é acessada por... sei lá... 20 mil pessoas no Brasil. Tem gente que paga pro Lovasky botar a música dele na playlist do Lovasky, que é pra poder tocar pra, sei lá, 10 mil pessoas, véio? Pra o cara ganhar clique, é isso? Então caramba, eu não sabia disso, que te dá dinheiro ter playlist famosa no Spotify, velho. Não sabia. To increase the amount of plays of their music or their exposure or the perceived popularity of the band. So there are certainly elements of the bot ecosystem that have elements of a black market.
No dia 5 de dezembro de 2024, o Ministério Público prendeu um cara chamado Ronaldo Não, Torres Barry, de mas Souza. é porque os Ele era YouTube um Music cantor hoje em dia sertanejo e o tava Deezer. liderando uma rede de falsificação de streams no Spotify. Ele foi o primeiro artista a ser detido do Brasil por causa disso. Segundo essa investigação, ele criou 209 perfis falsos de artistas, usou alguns documentos que foram forjados e IA para criar algumas músicas. E aí ele conectou tudo isso no próprio Pix dele para receber os royalties dessa parada. As músicas somaram 28 milhões de plays, que daria aí, em média, um prejuízo que gira em torno de uns 6 milhões para os compositores de Aí, lá na mansão dele, a polícia encontrou uma parada que começou a ficar mais conhecida pelo público e que impacta demais todo esse sistema. Uma fazenda de streams, que são vários computadores e celulares tocando sem parar vários perfis dentro dessas plataformas. A questão, cara, é que os rastros começaram a ficar assim muito absurdos. Tem música pulando 92 posições da noite pro dia sem virar assunto em lugar nenhum. Tem hit que entra numa posição boa e misteriosamente não sai de lá de jeito nenhum. E até artista que fica aí ocupando várias posições dentro desse mesmo ranking, tudo isso ao mesmo tempo, sempre ficando no topo. Assim, o termo técnico para isso é streaming artificial, mas a gente também pode chamar isso aqui de fraude. E não, isso aí não é um esqueminha de artista independente que tá desesperado para entrar no mercado. Tem gente grande tentando inflar o seu single desse jeito e até conseguindo. Aí tem um monte de artista lá na frente dele que você fala assim, mano, desculpa, mas essa música não tem condições nenhuma de estar nessa posição, né? Até porque, de repente, a música não é boa, ou não viralizou, ou o artista não tem uma base de fãs, ou alguma coisa. Por que essa música tá com esses números todos? Por que essa música tá nessa posição? Todo mundo fica se questionando. A gente vê aí um monte de música bombando no topo das paradas e, às vezes, a gente nunca ouviu nenhuma delas e nem conhece quem é o artista. Quantos de vocês aí sabem quem tá em primeiro lugar no Spotify nesse momento? São músicas que estão ganhando prêmio, que tem aí milhões de plays, que fazem os caras aumentarem os seus próprios cachês e fazem eles serem estruturas enormes para fazer show, mas que, estranhamente, às vezes, você nunca ouviu falar. E isso daí não é por acaso. Antigamente, para a gente medir o sucesso de um artista, a gente contabilizava a quantidade de discos que eram vendidos. Isso na prática, naquela época, era fácil e tinha uma margem praticamente inexistente. É, tanto que tudo era basicamente mídia física. E era tudo contado em venda, né? Tanto que antigamente tinha muito isso de banda ir receber em programa tipo disco de platina, né, velho? Essas paradas que eu me lembro tinha. Aí, com o CD e com a digitalização da música, a coisa foi ficando mais difícil a ponto de hoje a gente ter tanto número maquiado na música que a gente não consegue saber o que realmente está fazendo sucesso e o que deveria estar fazendo sucesso. O disco de platina! Olha lá, mais de meio milhão de discos vendidos! Obrigado, merecidamente! Quando você ouve um hit, o artista está fazendo um investimento para chegar no seu ouvido. Tem gente pagando coisa aí de 50 mil para ter 1 milhão de reproduções, que daria aí uns 5 centavos por cada play. Para sustentar esse impulsionamento artificial no alto do ranking, esse valor é isso mesmo, isso mesmo, Tex, para manter um número aí na casa dos 4 milhões de streams e ficar na lista dos mais ouvidos do Brasil. Enquanto o investimento orgânico, né, publicidade, assessoria, influenciadores, queima milhões de reais com um monte de narrativa que é criada para explicar esse sucesso, esse atalho tenta gerar valor para amarrar tudo isso. Só que mesmo com esse investimento milionário para ter esse empurrão artificial, ainda tem um risco enorme desse hit não entrar no top 10 do Spotify. E muitas vezes ele nem chega no top 100. Com isso, a gente tem um mercado onde um investimento que podia estar indo para um artista talentoso e independente, que podia realmente ser uma boa aposta, servindo para manter essa falsa sensação de sucesso. Aí, quando o investimento para manter essa música acaba, ou o investimento, sei lá, perde o interesse, o hit misteriosamente acaba sumindo junto. Já viu como tem um monte de música que hoje em dia parece que tá evaporando sem deixar nenhuma marca? É bem por aí. Mas sempre teve, não? Que é os famosos, aquele... tem até um nome que a turma chama, né? Que é One Hit Wonder, né, velho? Que é os caras que literalmente fez aquela música ali e tchau pro louro, velho. Já foi já. Tá ligado? Fez sei lá...
Vamos supor. Lovasky fez o tchau. Lovasky pega no meu tchau. Aí virou o hit do carnaval. Aí acabou o carnaval, ninguém sabe quem é Lovasky, tá ligado? Isso aí é normal, não? Nenhum de nós você só conhece o quê? Astronauta de Mármore, né? Literalmente. De nenhum de nós. E olha que nem o próprio David Bowie gostou, né? De Astronauta de Mármore. No caso. CEO do show do Coldplay é fogo, velho. Mas que ele fala no sentido que são músicas que não são hits. Ah, entendi. Em 2020, a Pro Música Brasil e a FPI fizeram a operação antidoping que fechou 18 sites e investigou 17 pessoas por venda de plays. Muitos desses serviços nacionais estavam espelhando uma plataforma lá na Rússia. E aí você está se perguntando, qual é o grande problema disso? O problema é que a comercialização de streams distorce a remuneração e também a percepção do que realmente é sucesso. E isso aí é um dos motivos de, às vezes, você não reconhecer uma música que está estourada ou um artista, vamos dizer assim, questionável, está fazendo muito sucesso. Essas fazendas de stream estão fazendo tudo bombar de um jeito injusto, falso e muito artificial. As estimativas aí mais positivas dizem que 10% das execuções do mundo sejam fraudulentas, o que desvia coisa aí de uns 2 bilhões de dólares por ano. Os caras manipulam o mercado para criar um hit e no meio do processo destroem a música. I have like a super basic question. When you say you're going to do Spotify, do Apple, like what exactly does that mean? What are you doing? One, we're saving the album and running the numbers up. That's the first thing. Across multiple devices, all premium. Okay. Two, we're driving traffic. Hold on. I have more questions about that. So, how is that happening? Rapaz, enquanto ninguém for multado por isso, não vai acontecer nada não. Basically, crack the code and understand how to manipulate the system and hit astronomical numbers. No dia 23 de janeiro de 2020, um tweet denunciou que o French Montana supostamente estava comprando streams para fazer uma música que estava indo mal virar um hit. Era Written on the Wall, com a Cardi B e o Post Malone, que foi lançada 3 meses antes. Ela entrou nas paradas por 5 semanas, sumiu do top 200 do Spotify e, do nada, voltou bem mais forte. No Spotify, ela chegou a ficar em 27º lugar, mas no Apple Music estava enterrada lá na posição 1192. Aí na época começou a aparecer um monte de relato de gente que teve conta hackeada tocando essa música por conta própria entre 18 e 25 de dezembro. E a música, ironicamente, voltou pro topo das paradas no dia 22. Parece manipulação, né? Nos últimos anos a gente tem percebido, não só no mundo, mas aqui no Brasil também, que muitos números em plataformas parece que estão sendo maquiados nos plays e também nos views. A impressão é que existe um esquema que é bem mais comum do que muita gente imagina. E, de fato, existe assim um submundo em que as métricas não só estão refletindo sucesso, elas estão fabricando tudo isso. Dentro desse mercado, tem todo um ecossistema de bots e de fazendas de streaming que são peças de uma engrenagem que é muito maior. São programas automatizados que estão seguindo artistas, salvando músicas, colocando as músicas em playlists e estão executando trechos por tempo suficiente para contar como um play pago, produzindo uma falsa sensação de popularidade daquela música que foi lançada. As fazendas físicas são salas com centenas de celulares, olha isso, velho, obra e energia barata e com boa conexão, como o Sudeste e o Sul da Ásia, tipo Filipinas, Indonésia e Vietnã, e claro, a China. Tem até alguns registros e apreensões pontuais no leste europeu, como a Rússia, Ucrânia e Romênia, por exemplo. E na América Latina, adivinha, Brasil e México geralmente aparecem nas pesquisas. Mas tem uma outra alternativa que são as fazendas que ficam na nuvem. Elas operam em servidores e emuladores e estão espalhadas pelo mundo usando proxies e IPs residenciais, que muitos deles, inclusive, são alugados ou são de pessoas que estão comprometidas com esse serviço. A origem mesmo dessa parada fica meu irmão, olha o tráfego pode meu irmão, olha o tanto de celular que tipo só faz entrar, tocar playlist, sair, abrir outra playlist, sair, abrir outra playlist.
que tem aquela música daquele artista, tá ligado? Tá vindo, sei lá, dos Estados Unidos ou da Europa, por exemplo, mas pode estar vindo de qualquer lugar do mundo. Com E exatamente, tá ligado? É mais tranquilo do que minerar criptomoeda. Muito mais tranquilo, velho. Vistos aí, a gente aqui de fora vê um crescimento exponencial enorme de várias músicas, o algoritmo entrega isso, a gente recebe um feedback de autoridade e de prova social e assim o mercado conseguiu gerar a sua demanda. O fio minúsculo que separa aqui o marketing agressivo dessa manipulação fica borrado a ponto de quase ninguém perceber onde termina um e onde começa o outro. These artists are on these streaming forms. They are on these streaming platforms. Even from a guy like a J. Cole that say how many artists get streams from these bots. They not as hot as they seem. Well, J. Cole is a part of that system as well, and he don't even know it. Boa Capitão. Major labels are running these streaming forms. They're running these streaming numbers. They're running these setups. All right? We in a major industry, and that industry is ran by a machine. This shit the Matrix. And I'm Neo. Se você não sabe do que eu tô falando, muita música hoje em dia tem os seus números montados em plataforma de um jeito artificial, que são criados para gerar impacto no lançamento das músicas que você escuta, para parecer que elas são um grande sucesso, e eles usam as fazendas de like e streams para conseguir isso. No contexto da música, essa aí é uma operação muito organizada que pode ser tanto física quanto virtual. E que usa um monte de conta falsa, automação e às vezes pessoas, gente contratada para inflar artificialmente os números de reprodução, as curtidas, os seguidores e até os comentários nas plataformas de streaming e também nas redes sociais. O mercado atual hoje está um mercado muito desleal, né? Porque se o cara tiver grana e ele não tiver caráter, ele vai lá e vai comprar. O objetivo disso é basicamente fazer o artista ficar mais famoso. E se assim, não for nem papo do artista, tá ligado? E se for papo da gravadora dele, a própria gravadora dele, tá ligado? Meu irmão, tal artista, ele já é de uma fama maior, tá ligado? Já é conhecido. E ele vai lançar álbum novo em novembro. Então, velho, lá pra novembro já começa a operação. Assim que lançar o álbum dele, que sai nas plataformas, meu irmão, já aciona lá o servidor tal e tal, que a gente tem que botar pra torar aí pra ficar top X no Brasil, tá ligado? Quem me garante que uma própria gravadora não tem uma parada dessa, velho? E se beneficiar das consequências disso tudo. Fazer mais dinheiro, aumentar a sua agenda, manipular o algoritmo para subir nessas playlists e rankings, atrair contrato, ter cachê mais alto e patrocínios e também desviar royalties do bolo para quem não gerou audiência de verdade. Olha só isso aqui. Em 2021, a Rolling Stone fez uma matéria chamada Por Dentro do Mercado Negro, onde artistas podem pagar milhões de streams. Nessa matéria, o chefe da Confederação Internacional de Editores Musicais admitiu que existe um mercado negro onde você pode pagar por cada play. E a revista conseguiu até um áudio de uma ligação em que dois CEOs da Blueprint Group, que tem artistas aí como Jay-Z, nossa, que cagada, velho, estão negociando com um cara chamado Joshua Mack. Nesse áudio aí, alguém do time do Jay-Z diz que quer que aquilo seja grande, e o Joshua Mack promete até 200 milhões de streams por mês. Ele diz que primeiro eles salvam o álbum e depois ele sobe os números em vários dispositivos que são todos premium e que depois eles direcionam totalmente o tráfego. We basically, crack the code and understand how to meu irmão, tu tá maluco, velho. Ele ainda fala que ele trabalha com vários artistas grandes e diz que se eles pararem de apertar os botões deles, que as gravadoras não vão conseguir ter o mesmo resultado que ele consegue. O modelo disso seria combinar um valor pela quantidade de streams que a pessoa precisa e distribuir. Supostamente eles estão bombando o desempenho das músicas. Isso mostra como essas fazendas de stream viraram uma ferramenta recorrente dentro do mercado. A matéria da Rolling Stone é essa que tá aparecendo aí. Tu é doido, velho. Numa Ah, não, isso aqui não tem a ver com aquilo, não. Isso é só o leitor de e-mail. Streams, tudo é feito com a engenharia que tem dezenas ou centenas de aparelhos conectados ao mesmo tempo, tocando playlists bem específicas com repetição sem parar. São redes de bots que ficam ali simulando um comportamento humano e vários ecossistemas de playlists genéricas que estão empurrando um monte de música
bem específica de gente que tem muita grana para colocar tudo isso aqui para funcionar. Se você é assim, um artista talentoso, mas que não tem recurso, a competição aqui é bem injusta e praticamente mentirosa. Na verdade, não tem competição. Na prática, a gente vê um monte de música que tá bombando, batendo aí milhões de views, artistas que estão batendo recordes internacionais impressionantes, música que tá chegando em primeiro lugar nas paradas, mas saindo de lá muito rápido, e a gente fica aqui sem entender como tudo isso tá acontecendo, porque é tudo um monte de métrica enganosa, recomendação viciada, que gera perda de dinheiro tanto para os artistas e para os compositores de verdade, e ainda por cima dão uma falsa ideia de sucesso para o público que não se sustenta no palco e nem na mídia. Cá entre nós, quantos shows flopados de artistas a gente já não viu por aí, mesmo com ele bombado nas plataformas, né? E ó, isso daí não fica só nesses esquemas com gente poderosa ou em fazenda, não. Essa manipulação toda também tem toda uma zona cinzenta que gira em torno do comportamento de massa do próprio fã. Lembra aí quando a Anitta chegou no topo do Spotify global? A Envolver bateu 6,4 milhões de streams no dia, sendo que 4,1 milhões de plays vieram só do Brasil. Mais ou menos na mesma época, teve uma reportagem de um site chamado Rest of the World. E essa matéria mostrou que, além do apelo musical, teve um mutirão coordenado de super fãs pra empurrar essa música dentro das métricas. Meu irmão, mas é fã mesmo, velho? Meu irmão, sério, não, eu tenho essa dúvida. Existe fã nesse nível aí, velho? Do maluco fazer meio que um esquema de bot? Meu irmão, não, velho. Na verdade, assim, a partir do momento que a gente lembra do caso que tem a mulher que tatuou Dr. Deolane na bochecha, realmente, eu mesmo perdi no meu próprio argumento. Quando você pensar, pô, o seu mano é capaz disso, você lembra de todas as merdas que você já sabe, pensa, ele é, pô. Tranquilamente, velho. Perfis oficiais de fã. Meu irmão, eu me lembro claramente, veja só, eu tô me lembrando disso aí muito claro agora, velho. Quando eu tava conversando com uma amizade do trabalho e ela falou na época, tipo, pô, ela gostava de K-pop. Pô, saiu música nova de grupo Xalabachola. Mas como eu gosto de BTS, eu não vou ver agora o clipe do Xalabachola não que lançou, que é pra não dar view. Eu falei, oxi, meu irmão, tu vai deixar de escutar o que tu gostou pra não dar view, pra deixar o view só pro grupo que tu quer, véi? Não vou dar view pro Xalabachola não, vou dar view por enquanto só pro BTS. Eu digo, beleza, pô. Massa. Tenho certeza que eles da Coreia vão acender um incenso pra você. Clubes da Anitta, e eles conseguiram aumentar o alcance de vários posts que tinham instruções para otimizar toda aquela operação. Era um movimento coordenado mesmo. Eles tinham que montar playlists dedicadas, evitar repetir a faixa em loop por si só, alternar as contas depois de uns 20 plays mais ou menos, manter volume ativo e intercalar outras músicas para não acionar o filtro anti-loop. Na época, dizem que teve até rifa de assinatura para quem conseguisse comprovar que fez o streaming e o compartilhamento de mais de 100 playlists com nomes bem sugestivos como não, muito doido! Boa tarde. Stream, Envolver e Envolver 20 vezes, que foram criadas com um único objetivo: concentrar a reprodução válida nas primeiras janelas do dia, segundo essa matéria disse. Tá, vamos lá. Do ponto de vista técnico, isso aqui não tá imitando o comportamento de uma fazenda de streaming? Claro. Qual a diferença? Que os operadores são pessoas reais e não um monte de robô? Ao invés daquele monte de painel de celular controlado por uma pessoa só, tem um monte de aparelho e conta que estão na prática reproduzindo a mesma lógica. Diluir os plays entre vários perfis, cruzar a marca aí de 30 segundos, que é o corte mínimo para poder monetizar a música, alternar as músicas para dar aquela disfarçada na repetição. Véio, é por isso que o Leno Brega não tá no top BR, velho. Os caras estão usando o bot para enterrar o Leno Brega. Pô, mancada. E concentrar ali uma atração em 2 ou 3 dias para mostrar para o algoritmo que o negócio tá quente, tá hypado. Pela lógica, o efeito no final é praticamente a mesma coisa. Um monte de pico artificial de engajamento que são aceitos pela plataforma, que passam a empurrar a música goela abaixo de todo mundo para ser mais e mais recomendada. O que passa a sensação para as pessoas de que o hype é real e que a música tá assim, estourada. E isso aí não tá manipulando a gente de qualquer jeito. É a zona cinzenta do streaming. Criar playlist? Pode. Engajar com fã também pode.
tudo isso aí, de certa forma, é legítimo. Mas estimular esse comportamento padronizado dá uma burlada nos termos de uso e desvirtua a métrica que devia refletir a preferência espontânea das pessoas. Então, assim, não tem evidência pública de fazenda de like no caso da Anitta. Mas a gente pode questionar se esse engajamento humano coordenado também não é um jeito de manipular os números. Perguntar não ofende, né? A Anitta no desafio global mostra pra gente que com um movimento bem coordenado, até a cultura de massa consegue replicar em escala a engenharia dessas fazendas, até porque o Brasil é um país continental e no volume de pessoas que ela consegue influenciar, ela conseguiria realmente emular todo esse efeito. E o pior é você imaginar que isso supostamente pode ser um movimento articulado pelo próprio staff dela, para fazer parecer que tudo isso é orgânico e feito espontaneamente só pelo amor dos fãs. Mas se o cara do staff conseguiu conquistar os fã-clubes a ponto deles fazerem isso, meu irmão, aí é mérito do trabalho dos caras mesmo. Aí eu não tenho o que falar. Eu não tenho. Nesse caso aí, o cara conseguiu convencer essa quantidade todinha de gente a dizer, meu irmão, é o seguinte. Fala com o fã-clube de Sorocaba, o fã-clube de Chuí e o fã-clube de sei lá, Chique, que eles têm que fazer nesse pique aqui, beleza? E os caras, não, beleza. Aí o fã-clube repassa pra galera e a galera faz. Mérito total da galera, velho. Pagando faz? É. Ah, gente, fala sério, é super possível fazer isso. É Sim. tudo uma questão de narrativa e de colocar ela nos lugares certos. Imagina aí, um grande site de fofoca, influenciadores aqui e ali, alguns vídeos virais na internet, rapidinho essa narrativa de que tá rolando um movimento, cola. É só ir nos canais certos e com poder, com as conexões que a gente sabe que existe, dá pra fazer isso aí acontecer. Não é também como se fosse um Black Mirror da vida. Só que a maioria dos artistas aqui no Brasil não tem essa condição. O caso dela mostra que até quando não se tem prova de que uma fazenda foi criada, o problema continua. Porque meio que dá pra criar tudo isso mesmo sem ter bot. Só com essa estratégia que é mais coordenada. Esse modelo aqui é praticamente uma granja humana. E se você tá achando que isso tá muito longe, tem situações do cotidiano que mostram que o brasileiro sabe se virar. Entre esses milhares de plays aí da Envolver, bem fácil, meu doido. Um cara chamado Adriano Ferreira da Silva Filho. Esse cara na época conseguiu montar um esquema dentro de casa para impulsionar a música da Anitta. Usando só um notebook e 2 celulares, ele criou várias playlists e vários logins diferentes para tocar essa música mais de 2.000 vezes por dia. O cara sozinho, viado. Olha aí, ó. Esse é um super fã. Esse aí é. Esse aí é tranquilo. Meu irmão. Tá vendo que quando você pensar, meu irmão, mas tem doido pra isso? A resposta é tem. Sempre intercalando com outras músicas para não cair no filtro anti-loop. Ele, aliás, foi um dos que seguiu aquelas regras que foram passadas pelos perfis de fã. Para ele, isso aí era um jeito de retribuir tudo que a Anitta fez por ele. No mesmo fim de semana, a Envolver caiu para o 2º lugar e na semana seguinte estabilizou em 5º, o que para mim já é um feito inacreditável. O que o Adriano fez é o desenho de uma fazenda humana, sem robô, mas com milhares de pessoas reproduzindo um roteiro comum que replica o efeito de inflar esses sinais pro algoritmo e explica por que tanta gente não acha essa parada certa. Se um cara consegue fazer isso dentro de casa, Mas um cara pra conseguir fazer isso aí dentro de casa, pra tocar papo de 2.000 vezes, salve sucrilhinhos. Meu irmão, esse cara não trabalha não, velho, tá ligado? Porque é um pouco absurdo, não sei se vocês concordam, mas é um pouco absurdo, velho. Sei lá. Caseiro. Imagina uma indústria milionária. Que é o lance da Anitta que o pessoal tava falando. Mas essa música é sucesso, mas ela foi colocada em várias playlists e aí você não sabe se ela é... Pra burlar o algoritmo? Não é burlar. Se ela entrar em 10 playlists muito grandes, mesmo que as pessoas não gostem da sua música, ela vai tocar. Então você vai ter um número X de plays que vai te colocar nas paradas daquela plataforma. Se você fizer uma campanha de marketing qualquer que seja, não necessariamente as pessoas gostam da música. Entendi. Essa música vai estar nas paradas lá como play. Aí agora você deve estar se perguntando. Aí eu tenho uma pergunta. E as outras músicas da playlist? Porque assim, eu entendo que o cara que vai fazer isso aí, ele não vai levar só uma, né?
ele vai puxar pra cima todas as músicas de todos os afiliados que ele tenha, né? Não sei, velho, que doideira. Por que alguém arriscaria a própria carreira? E as outras músicas têm poucas plays, entendi. Número com fazenda de stream. Acontece assim, cara, que ficar no topo dessas plataformas não é só uma questão de vaidade. Isso gera um impacto direto na carreira do artista e de todo mundo que está envolvido com ele. Paradas como a Viral 50 do Spotify funcionam como uma vitrine global. Entrar nela multiplica a chance de virar trilha de trend, cair em playlist editorial e, por consequência, alcançar a massa de verdade. E é aí que vem a parte da grana. Cada reprodução rende aí algumas pequenas frações de centavo. Coisa entre 0,003 a 0,005 centavos de dólar. Mas aí, né, com milhões de plays que foram fabricados nessas fazendas, esses centavos vira um cheque bem generoso. E você tem também a falsa aparência de sucesso. Esses números que estão exagerados criam uma sensação de artista hypado que abre porta de gravadora, de várias marcas de luxo atrás de publicidade no Instagram e produtores de casa de show querendo aproveitar para lucrar com esse hype. Isso tudo hoje é como uma prova social para o mercado. Quando tudo no feed aponta para uma tendência, o público tende a clicar e o algoritmo empurra mais ainda. E esse daí é o outro motor. A plataforma recomenda o que está mais bombado. Aí essa base de seguidores e de playlists compradas serve de alavanca para que uma música bem específica vai subindo no ranking algorítmico e comece a ser percebida. Aí sim ele consegue converter isso em audiência orgânica. Só que aí os concorrentes vão turbinar essas métricas para tentar manter o alcance. Quem está correndo por fora sem nada disso sente muita diferença de alcance e enfrenta a pressão de tentar nivelar o jogo. Aí a gente tem um ecossistema que fica viciado em que a popularidade pode ser simulada. O dinheiro é desviado por esses atalhos e o barulho digital muitas vezes é só isso mesmo, barulho. E ele fala muito mais alto do que o mérito artístico. Imagina o lançamento aqui no Brasil. Imagina a grana que você tem que ter para fazer toda essa engrenagem aí funcionar. É óbvio que na hora de fazer um lançamento, o sertanejo e o funk, por exemplo, que detém uma fatia enorme de investimento, vai dominar tudo. Porque muito antes dessa galera tocar no rádio, até de viralizar, existe um plano milimétrico para ser executado. Rapaz, para o cara fazer um vídeo falando de sertanejo e do funk, nesse sentido aí de que os caras podem estar fazendo tambicagem, meu amigo, ele tem 2 cuião, que é do tamanho de 2 abrobas, meu amigo. Você é doido, velho. Isso dá uma morte, meu amigo. Eita, meu irmão, o cara foi encontrado, ele se suicidou com 6 tiros nas costas. Os lançamentos grandes são planejados para explodir logo nas primeiras 24 horas. Tem um envio oficial com pedido de capa e de playlist, pré-save e contagem regressiva para acordar o algoritmo. Mais mídia paga em YouTube, Instagram, TikTok e, claro, um empurrão pago de influenciador fazendo desafio ou trend com musiquinha usando trechos ali de 15 e 30 segundos, as famosas dancinhas. Entra também o circuito de playlist privada, onde você paga uma taxa de curadoria, que é basicamente o jabá 2.0 na internet, para garantir milhares de plays. Aí, para tentar manter o fôlego desse lançamento, os caras vão soltando várias e várias versões da mesma música. Isso é verdade. Uma versão mais lenta, acústica, ao vivo, a mesma música, só que com feat. Essas versões conseguem reacender o interesse do público. E, apesar de todo o digital aí, rádio, televisão, imprensa, tudo isso continua dando muita legitimidade para tudo isso, o que leva o artista a conseguir fechar mais shows. Por isso que às vezes a gente esbarra em famoso cancelando o show por baixa venda de ingressos. É porque tudo foi inflado lá nos bastidores. Aí tem essa zona aqui que é meio cinzenta. Pagar por essa inclusão em playlist privada não oficial compra audiência e meio que corta o caminho. E por causa dessa demanda de produção, as músicas acabam ficando tudo igual. E a playlist dele é bombada, aí ele vai lá e cobra por um espaço lá. Você quer botar tua música lá na playlist dele? Olha! Que é uma coisa totalmente... Olha o que eu te falei, meu irmão. Isso existe mesmo, pô. Do maluco que, sei lá, ele tem uma mega playlist no Brasil que milhares de pessoas escutam e chega alguém lá que diz: ei, amizade, te pago o X pra tu botar minha música nessa tua playlist aí, velho. E ele é quase assim, da ética, sei lá, o próprio YouTube. Nenhuma música boa de verdade, ela acontece nessas plataformas, nem no TikTok, nem no... Quando vira, sabe que o pessoal pega e faz dancinha, não é um up? Ou o Neymar
sei lá, Mas se o cara não tiver um repertório bom, ele vai ficar só nessa. Ah, tá. Quantas músicas que já viralizaram, a gente nem sabe quem é o artista que cantava. Aí o que adianta isso? O objetivo nem de longe é o de passar ali uma verdade. É só mesmo de convencer o algoritmo de que o hit já nasceu grande. E as pessoas acabam acreditando. Isso cria um efeito dominó muito complicado. A gente tem bons artistas sempre chegando, mas eles não conseguem espaço porque as gravadoras mudaram o jeito como eles trabalham. Eles agora ficam justamente procurando essa métrica. Um artista que tenha número dentro dessas plataformas. E como a gente está vendo, esses números podem ser totalmente manipulados. É nessa galera que eles querem investir, porque na teoria, esse artista hypado já tem audiência. E o modelo de negócio atual do mercado da música não ajuda em nada, muito pelo contrário. O artista que faz sucesso hoje está muito longe daquele modelo romântico que você conheceu, que vinha lá do talento dele. Aliás, tem uma pessoa, inclusive, que deixou bem claro como isso funciona. Essa moça aqui, ó. É investe, é um negócio. Você tem que retornar esse dinheiro pro cara. Você vai lá, você compra um percentual daquele artista por um determinado tempo e... Tudo que der de lucro... Você tem um percentual dentro do seu percentual. É um investimento de risco. A música, sem sombra de dúvidas, o artista, sem sombra de dúvidas, é uma puta possibilidade. Eu falo pra todo mundo, você vai investir no artista. Primeiro ano, você não ganha nada. Segundo ano, é pra tentar equilibrar. Terceiro ano, é quando você começa a olhar a luz no fim do túnel. E os contratos são de 5. Sabe quem é um dos maiores cases dela com essa fórmula aí? A Anitta. Hoje, o Meu motor irmão, do véi. é grana, não é sobre arte. Se o artista interessa, entra um investidor, passa dinheiro pra gravadora e o projeto vira uma aposta de risco com meta de retorno. Na prática, é como se o cara estivesse comprando um percentual desse artista por um tempo e participa do lucro depois. Ele não tá ali julgando talento. Ele olha quem opera e como que ele vai investir. A grana banca disco e principalmente a exposição, rádio, televisão e mídia digital. O rádio sempre foi pago, a gente sabe disso muito bem. A televisão ainda consegue empurrar milhões e quando a casa é a mesma, né, tipo como era Som Livre e a Globo, o ecossistema meio que acaba se retroalimentando. Aí quando não tem esse investidor, os produtores ficam tentando esse respaldo via influência. Eles querem inflar a presença e as métricas no Spotify, no YouTube, no TikTok, por aí vai, para ter argumento de investimento na mesa. É aí que entra a tentação de fazer a fazenda de streams. Tendo um poder muito menor hoje em dia, as gravadoras ficaram mais seletivas e jogaram o risco todo no colo do investidor. E esses números acabaram virando uma espécie de filtro. Se você já tem um monte de play e comunidade formada, mesmo tendo lá um talento meio discutível, o risco de investimento acaba diminuindo, porque já existe a demanda. Agora, se você é um artista excelente, muito talentoso, mas não tem nada disso, aí o investimento vira um tiro no escuro. Não adianta o papo de talento, o dinheiro agora está seguindo as métricas dos dados. Trazer a sua audiência para o Spotify através de ouvinte mensal, que é o que eles adoram falar. Eu estou com tantos milhões de ouvintes mensais, então eu tenho 200 mil ouvintes mensais. Você tem 1 milhão, eu faço um feat com você, sua audiência necessariamente vem pra minha música. Peraí, acelerou aqui. Mas de qualquer modo, obrigado pela raid, Johnny Leblanc! Beijo, príncipe. Bom? Tô bem, véi. Comi aquele lá meio esperto lá ontem, doideira demais. Vimos o quecão. Tô bem, tô bem, tô bem. Lord Shadow. A gente tá vendo aqui um cara que tá jogando umas real pesadas aqui, viu, Johnny? Sobre música, viu? Cajuzinha. Eu tenho 200 mil ouvintes mensais. Você tem 1 milhão, eu faço um feat com você. Sua audiência necessariamente vem pra minha música, porque a minha música entra como a última lançada do seu perfil. Então eles vão em você, eles acham a Camila, necessariamente. Uau, e esse então meus ouvintes dinheiro? mensais crescem. Se eu não pego esse cara e faço ele clicar em follow, seguir dentro do Spotify, ele vai pro outro depois. Essa manipulação empobrece a Irmão, arte. Se que sucesso pode ser doideira, comprado, véi. cai o incentivo pra... É meio que por isso que você vê tanto feat de famoso com famoso, principalmente no ramo sertanejo, né, velho? Você vê aquele cara que fez música X, fez um feat com outro maluco que é de música Y, mas os dois são sertanejos, é um guicho o outro pra cima, né, velho? Que doideira, velho. Arriscar e também para inovar. As gravadoras e os artistas passam a compor pensando só no algoritmo e a paisagem sonora
fica bem homogênea. Eu falei disso no vídeo sobre a farsa dos hits. O problema não é o compositor que vende o hit, mas sim ele ter que compor uma música feita por demanda de algoritmo só para atender esse comportamento, que faz a música ficar homogênea e também sem autenticidade. Número inflado não vira fã. A gente vê vários perfis aí com milhões de streams que não dão conta de encher nenhum boteco. Sem ter uma base de verdade, não tem show. E o pior é que tudo isso é manipulável. Quando as pessoas veem um artista bombando, seja aí com fazenda de stream ou com investimento que faz esse hype parecer real, as pessoas passam a legitimizar esse sucesso de tanto que elas ficam expostas a tudo isso. Na prática, elas são tão forçadas a escutar indiretamente que elas realmente acabam ficando fã desses caras meio que por osmose. Falar dessas fazendas é defender o trabalho sério na música. Por trás de muito hype tem mais algoritmo do que autenticidade. Lógico, é uma competição muito injusta para quem não tem nada disso, mas são esses artistas que estão na luta mesmo assim que vão ficar. São essas as músicas que você não vai se esquecer, porque esse monte de hit fabricado costuma passar, mas a música de impacto, essa permanece. A mesma tecnologia que barateou a entrada também conseguiu baratear a manipulação dela. A diferença entre o atalho e a fraude está no dano. Enquanto o número for sinônimo de valor, vai ter gente vendendo número. E enquanto parecer fazer sucesso for sinônimo de sucesso, vai ter gente fã do que dizem ser sucesso para elas. Isso tudo é uma realidade. E existe muito isso, velho. E existe isso demais. Que a gente vê no mercado, mas às vezes não consegue entender. E com isso o espaço vai ficando cada vez menor e dominado justamente por uma fatia muito pequena que tem poder para isso. E o que mais é prejudicado nisso tudo é a própria música. Mas me diz aí o que você acha dessas fazendas. Você já viu alguma coisa que você fala assim, esse cara aí não faz sentido estar nesse top 10 aí, hein? Como esse cara chegou aí? Deixa aí nos comentários. Ei. Tamo juntão. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Videozão brabo, velho. Aqui, tiro o meu chapéu pro cidadão aqui, viu, velho? Aqui me inscrevi. Meu amigo, Lebrabo Off Brabo Games. Parte 259, a missão. Chegou e deu-lhe um tlá. E embasado. O que é pior.